Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série especial que a gente está gravando aqui no 10º GESCOM. Eu sou Carolina Zaparoli e eu sou diretora do SESCOM e vamos conversar sobre um tema que atravessa gerações literalmente. É isso aí, eu sou Gabriel Cambreguer, diretor regional do SESCOM em Itu. E hoje refletiremos sobre encontros e desencontros de gerações, impactos disso no ambiente de trabalho corporativo. Tchau, Gabi. Eu tô aqui com o nosso convidado, Sidney Oliveira. Ele é fundador do Instituto de Mentoria, ele é autor da metodologia exclusiva na formação de mentores, consultor de carreira com foco em gerações, sucessão, jovens potenciais e transição de carreira. E também vai fazer uma palestra no nosso GESCOM. Seja bem-vindo, Sidney. Obrigado pelo convite. Primeiro, bem-vindo, Sidney. Obrigado por estar conosco aqui nesse podcast. Bom, direto ao assunto. Por que é tão difícil a gente relacionar pessoas de diferentes gerações dentro de um ambiente de trabalho? Isso é um problema real? Acontece no dia a dia? Ou a gente aqui que está exagerando? Olha, para ser bem franco, isso é da essência humana. Se você for lá no Egito Antigo, você vai encontrar papiros de veteranos reclamando do jovem. Vai encontrar sempre, isso sempre aconteceu, sempre nós tivemos uma diferença entre o jovem e o mais veterano. Eu estou evitando falar a palavra velho, porque velho dá uma ideia de desgaste. Perfeito. E nós não estamos mais vivendo esse movimento. Mas o jovem, ele sempre tem um momento de entrada no mercado, entrada na realidade. Tem um momento da infância, onde ele tem pouca influência, tem poucos vamos dizer, instrumentos para influenciar. E um dado momento, o jovem já coleciona ferramentas, instrumentos, questionamentos, pensamentos, e ele entra no jogo, vamos colocar assim. No momento que ele entra no jogo, ele entra com um drive, e isso é natural, não é de agora. O jovem entra questionando o que está acontecendo, ele não sabe exatamente por que as coisas são como são, ele só vê as coisas pelo prisma do que ele não gosta ou daquilo que ele acha que deve mudar. Então isso é natural, nós não estamos vivendo uma novidade. Entre cada geração a gente vive esse mesmo dilema. Os veteranos da década de 60 reclamavam dos jovens, que são os hippies. Lembra dos hippies? Paz e amor, vamos fazer a contracultura. Eram os jovens da época, que hoje são os mais veteranos. O que é engraçado é que o veterano de hoje parece que esqueceu o que era ser jovem. Então, uma coisa que acontece muito é o estereótipo. A gente gosta de tacar classificação no jovem. E a gente fala também muito, na minha época, né? Então, quando a gente está falando na minha época, parece que foi um passado e parece que lá era tudo bem. E não era. Na verdade, o mundo está se tornando complexo. As coisas estão se transformando, não é agora. Ele vem se transformando, talvez aí, se a gente fizer uma linha do tempo, nos últimos 2000 anos. Mas nos últimos 100 anos acelerou-se muito. Nos últimos 50 anos acelerou-se mais. Nos últimos 30 anos se acelerou mais. E a gente começa a perceber que nos últimos 5 anos se acelerou ainda mais. E olha, eu estou falando 5 anos. Contando de agora que nós estamos falando, 5 anos atrás a gente entrou numa coisa chamada pandemia. Perfeito. Onde ninguém sabia nada sobre coisa nenhuma da realidade. Mudou-se linguagem, mudou-se tecnologia, mudou comportamento. Então você percebe que nós estamos num mundo em transformação. Essa é uma ponta. Certo. A outra ponta. Os veteranos de hoje vivem mais que os veteranos de antigamente. Até uns 30 anos atrás, veterano vivia perto dos seus 60, 70 anos. Hoje nós estamos experimentando regularmente uma expectativa de vida de 80 a 90 anos. É muito comum a gente ver isso. Só que isso provoca duas coisas. Primeiro, aumenta o tempo que o indivíduo fica no mercado. Aumenta o tempo, ele fica mais tempo jogando o jogo. E o jovem entra disputando esse jogo. Só que aí a gente começa a experimentar uma coisa que isso sim é inédito. Mais gerações interagindo. E quando a gente fala de mais gerações, nós estamos falando de linguagens distintas. Cada geração tem a sua linguagem, cada geração tem o seu instrumental, tem o seu repertório, e isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo.
O mundo mais rápido, o mundo mais complexo, o mundo mais tecnológico e mais gerações interagindo. Então, o que acaba acontecendo é mais conflito. E nós não estamos falando de um conflito de uma geração mais veterana com uma geração mais jovem, que sempre foi a história da humanidade. Não, nós estamos falando de 2, 3 elementos de geração veterano com 2, 3 elementos de geração jovens. Então hoje, se a gente fosse contar, nós temos aqueles jovens que estão entrando no mercado até os 18, 20 anos. É uma geração. Dos 20 aos 35, outra geração. Dos 35 aos 50, outra geração. Dos 50 aos 70, outra geração. Dos 70 a mais. A gente está falando de 5, 6 gerações. Nunca tantas gerações jogaram juntos. Nunca. Exato. E aí você tem aí uma confusão de linguagem. Porque as gerações mais veteranas, elas também se adaptam à nova linguagem. Perfeito. Porque a tecnologia está provendo isso. Então, esse é o caldo que nós estamos lidando. A realidade nossa, ela traz essa complexidade. Eu não diria que é difícil, eu diria que é mais complexo. E sim, nós temos que lidar com novas linguagens, com novas formas de agir. Com certeza, não, muito legal entender que é isso, né? A gente tá com conflito justamente porque tem mais gente no jogo e mais conflito, né? E o que você daria de dica aqui para os nossos ouvintes de usar dessa realidade que existe hoje para coisas boas e não diminuir esse ruído que tem entre as relações, entre as gerações? Uma coisa que eu aprendi é que quando a gente vai avançando na vida, Certo. a gente vai tendo as nossas derrotas, as nossas falhas, a gente vai acertando e vai tendo conquista. Quando a gente vai adquirindo esse movimento de conquista, a gente vai gostando daquilo e não quer mexer naquilo. Então, há uma tendência do veterano se apegar às conquistas que ele teve e acreditar que ninguém é capaz de fazer como ele. Olha que interessante. O jovem que está chegando, ele não vem só querendo mudar. Ele vem querendo dizer, o que você fez não foi legal. Eu quero fazer melhor. Ah, mas você não saiu das fraldas, você ainda não fez nada. Uma jogada boa é a gente mudar os papéis. Quanto mais veterano eu fico, mais eu deveria me transformar num mentor. Mais eu deveria ser uma pessoa que provoca o jovem e desafia o jovem. E o jovem, quanto mais ele entrar no mercado, mais ele deveria se esforçar para superar o veterano. Não numa competição, mas assim, entender que o veterano não vai abrir mão daquilo que ele conquistou se ele não tiver a confiança de que alguém vai fazer melhor que ele. Perfeito. Então talvez aí tenha um grande lance. Desafiar o jovem, deixar o jovem ocupar espaço e servir meio que de referência. Não mais servir de competidor. Mas sim um modelo que o jovem fala, olha, na época dele ele fez isso, ele superou. O que eu posso fazer agora para superar e fazer com que o desafio de hoje, que é mais complexo, seja tão bem resolvido quanto foram os desafios de outros anos passados? Essa condição é uma condição de encontro entre as gerações, onde uma leva a experiência, a outra leva a energia. E juntos eles podem fazer uma parceria. E a gente fala muito dessas questões de mudanças, a inserção do jovem. O jovem, ele é mais ousado, muitas vezes, né? Então, vai haver um momento de erro, vai haver a frustração do erro, e ao mesmo tempo a gente sabe que ele quer evoluir mais rápido na carreira, ele quer ter essa satisfação. Como a gente pode usar o erro como um motor de, vou continuar tentando, vou continuar evoluindo para chegar no meu objetivo? Bom, primeiro, o jovem de hoje, ele é muito vigiado. Você está o tempo todo sendo monitorado por câmera, por status, por rede social, por pessoas. Todo mundo parece estar mais vigiado. O jovem hoje, ele desenvolveu uma condição de não querer falhar. Não posso errar, ou não quero errar, eu não quero ser pego no erro. Quando acontece o vacilo, a falha, tem uma tendência que criou um jovem que transfere a culpa. Ou ele quer uma culpa compartilhada, ele transfere. Isso enfraquece ele. Então ele acaba não criando a oportunidade de aprender com o erro.
ele começa a dizer o erro não foi meu, ou o erro não existiu. No passado, a gente brincava, tem um brinquedo que a gente usava, eu acho que vocês devem lembrar, que é o pega-vareta. Certo. Pega-vareta, você tira lá, se você falhasse no exercício, você passa a vez e você tinha a tua performance registrada a partir daquilo, ok? E no final, ou você ganhava ou você perdia. Certo. Pronto, esse era o jogo. Hoje o jovem, ele tá jogando no videogame. Se você perdeu, o que você faz? Você apaga o resultado e faz de novo. Não tem consequência. E às vezes coloca no nível mais fácil aí. Põe no nível, ou põe a senha. Ou seja, a gente foi criando facilidades e isso enfraqueceu o jovem diante da realidade. Então, o que acaba acontecendo? O jovem, ele acaba não querendo enfrentar da mesma maneira que se enfrentava no passado. Ele fica sempre esperando uma facilidade. Qual é a jogada principal? E é isso que eu vou trazer na palestra, deixa o jovem falhar. Ah, mas não pode. Eu falei, não. Falhar ele vai. Falhar ele pode. Fica perto, usa a sua bagagem para reverter apenas as falhas que são irreversíveis. Ou seja, na falha que vai ter uma consequência irreversível, intervenha como veterano, é responsável por fazer isso. Ah, mas e as outras? As outras, deixa ele dar as cabeçadas. Faz parte do aprendizado. Né? Ou seja, nada ensina mais do que um bom tombo. Entendeu? Nada ensina mais. E é isso, o jovem de hoje está com carência de consequência. Ele acha que não tem consequência. A falha aconteceu, não é culpa dele. Ou eu posso fazer que alguém resolve. Lembra da época da câmera fotográfica? Você tinha 12 poses. Tirou ruim, pagou e não ficou com imagem boa. Hoje você tira sem consequência nenhuma. Pronto. Então é mais fácil eu ser negligente, ou é mais fácil eu achar que tudo se resolve. Não é bem assim que acontece na realidade. Então, hoje eu diria que as gerações mais jovens, elas estão mais frágeis. Não é incompetente, aliás, elas têm uma competência, uma capacidade de complexidade, lidar com complexidade muito maior. Mas elas são frágeis para uma condição. Então a gente tem que ajudar elas a ganhar musculatura, a ganhar força, a ganhar resistência, porque a realidade é a realidade, com ou sem tecnologia. Muito legal, é isso, né? Eu acho que o mentor, ele deveria vir justamente nessa hora de segurar, né, os conflitos e as quedas que a gente tem, mas não, né, afogando assim o nosso ego, deixar que o jovem ele consiga criar as próprias ferramentas, né, para conseguir passar desse desafio. E aí, Sidney, a gente é muito comum na nossa área ter sucessão, né? Então, passar de pai para filho, de mãe para filha. E a gente queria entender com você, como é que a gente pode usar desse modelo que você está trazendo para nós para ajudar nessa transição de carreira, que é muito comum na nossa área e acho que é um grande desafio dos nossos... Uma coisa que nós, indivíduos, temos é uma preocupação com sucessão, porque, de alguma maneira, a gente confunde com a palavra substituição. Eu estou aqui, quem vai me suceder é quem vai dar continuidade do que eu fiz e melhorar. Isso é ser bem-sucedido. Eu ser bem-sucedido é eu criar alguém que continua o que eu fiz, melhorando, inclusive, o que eu fiz, resolvendo o que eu não consegui resolver, fazendo melhor do que eu fiz. Isso é sucessão. A rigor, todos nós devemos pensar quem vai nos suceder, ou seja, continuar o nosso trabalho. Só que a gente confunde com substituição, entrando numa linha como se fosse uma competição. Conflito ali, né? Ele vai me substituir, pressupondo que eu tenho algum problema e preciso ser substituído. Sucessão não é isso. Então, dentro do ramo, principalmente de contabilidade, que são muitas empresas familiares e tudo mais, o veterano, ele deveria pensar quem vai continuar o que eu fiz de uma maneira melhor. E quando a gente fala de uma maneira melhor, é mais integrada a essa realidade. O contador mais veterano, provavelmente ele começou a ser contador lá na Facite da vida, e naquele Obsede, ele fazia os marabalismos dele, né? Hoje a gente já tem tecnologia que pode melhorar. O mais jovem, ele precisa fazer essa tecnologia e embarcar
dentro das rotinas, com responsabilidade. O que acaba acontecendo? O veterano fala, não quero mexer no que eu sempre fiz, porque sempre deu certo. E o jovem fala, eu não quero trabalhar com isso, porque não me deixa inovar. Não, tem uma soma entre os dois. Aproveita que dá para inovar, mas não é inovar para não fazer nada. É inovar para, por exemplo, atender mais clientes. Ou seja, eu tinha uma rotina que eu conseguia atender 20 clientes. Agora encontrei na IA uma forma de dar conta da rotina e eu consigo atender 200 clientes. Bom, vamos experimentar. Experimenta no núcleo pequeno e deixa o jovem fazer essa jornada. Porque essa jornada é uma jornada de aprendizado. E a gente tem mais apetite por aprender quando a gente é mais jovem. Quando a gente é um pouco mais veterano, a gente é mais seletivo no aprendizado. Então, o truque da sucessão põe o jovem para abrir fronteira, põe o jovem para experimentar, dá para ele um cliente, deixa ele tentar e veja se ele está conseguindo criar um núcleo legal para isso. Pensando na sucessão do negócio e não na substituição. Perfeito. Então, monitorando o trabalho desse jovem, Lógico. é possível fazer essa sucessão de forma tranquila, né? Sidney, nosso tempo já está acabando, infelizmente. Hoje o papo é curtinho, mas queria que você falasse suas considerações finais. O que você acha desse tema e qual que é a dica final aí para o nosso público? Bom, como o pessoal vai estar assistindo aqui, eu quero fazer um recado. Então, por favor, eu quero falar. Olha, você que se considera mais novato nesse ramo, acredita, quem é veterano nesse ramo já batalhou muito para fazer desse ramo um ramo legal. Tudo isso que você está vendo aconteceu porque ele batalhou. Teve complexidade, não teve toda a tecnologia que tem hoje, tudo. Então eu vou dizer uma coisa para você. Acredite, ele ainda está com energia e ele não vai abrir espaço para você se você não mostrar que é capaz de superá-lo. Então, supere, não é disputar, é supere, mostre para que você veio. Traga novidade, mas mostre com responsabilidade e supere o veterano, que aí ele libera espaço para você. E se você é veterano, deixa ele bater a cabeça na parede de vez em quando e fica perto só para ver se a parede não é tão dura assim, tá bom? Show aí, ó, o recado tá dado. Obrigado, viu, Sidney? Pessoal que nos acompanhou até agora, compartilhe esse vídeo, compartilhe com o seu chefe, com o seu líder, com a sua família. Não esqueça de curtir o canal, se inscrever, clicar lá no sininho e acompanhar aqui o canal no YouTube do Sescom. Obrigada, Sidney. Um Obrigado. prazer conversar com você. Tchau, pessoal.